Graça e paz, meus irmãos. Olha só, vamos conversar um pouquinho sobre um pequeno livro do Novo Testamento, um livro muitas vezes desprezado. Desprezado porque a gente toca nele muitas vezes apenas na leitura bíblica anual, para quem faz, e poucas menções são feitas desse livro. A verdade é que quando nós, inclusive, olhamos alguns comentários bíblicos, a gente vê que esse é um livro um pouco esquecido realmente no dia a dia dos cristãos. É o livro de Tiago, né? Esse pequeno livro, 5 capítulos, mas que tem muito conteúdo, especialmente muito conteúdo prático. Então, nosso objetivo aqui é nós darmos algumas informações preliminares que talvez seriam difíceis de se dar numa pregação, para aqueles que gostam de algumas informações mais técnicas, de conhecer um pouco alguns detalhes do livro, que eu acho muito importante. Nós estamos aqui para começar uma série no livro de Tiago, nessa epístola, alternando, né, com os nossos estudos, as nossas mensagens também em Gênesis, um livro muito especial também. Algumas informações sobre a data de escrita do livro de Tiago. É um livro escrito em aproximadamente aí de 44 a 62 depois de Cristo. Isso torna esse livro um dos primeiros livros escritos do Novo Testamento, talvez disputando aí com Gálatas, sendo o primeiro a ser escrito. Por quê? Porque esse livro a gente consegue estimar, né, exatamente pela identidade do autor. Então, desde que o autor tornou-se líder na igreja de Jerusalém, você percebe isso lá em Atos capítulo 15, é aquele Tiago, líder da igreja. E a gente sabe também, por relatos históricos, que esse pastor Tiago, esse que conviveu com o colégio apostólico, ele faleceu em aproximadamente 62 depois de Cristo, né? Foi uma morte bastante triste, uma morte brutal. Esse Tiago, ele abre o livro dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Algumas informações que nós podemos obter, né, dentre as possibilidades de quem seria esse homem, vemos que o Novo Testamento ele menciona alguns Tiagos. Por exemplo, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, o menor, Tiago, irmão de Judas e, por último, Tiago, o meio-irmão de Jesus. Esse é um consenso, né, de estudiosos há muito tempo, desde os pais da igreja, de que esse Tiago, que escreveu o livro de Tiago, é o meio-irmão de Jesus. Portanto, alguém que conheceu Jesus de perto. Eles cresceram juntos na mesma família. Eles comiam juntos. Eles brincavam juntos. Eles trabalhavam juntos. É o mesmo Tiago que é mencionado pelo apóstolo Paulo lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 7. Que viu Jesus após a sua ressurreição, e algo importante também. Muito provavelmente, Tiago ele só se converteu após a ressurreição de Jesus. Nós temos ainda outros detalhes importantes sobre esse homem. Por exemplo, você pode conferir, pausando o vídeo, né, para ver as referências também do que eu vou falar para você. Ele era um dos filhos de Maria, mãe de Jesus. Nós temos a informação de que os irmãos de Jesus, lá em João capítulo 7, versículo 5, eles não reconheciam Jesus como Messias. Portanto, o processo de conversão de Tiago foi de ignorar o seu próprio irmão como alguém que era de fato Messias por toda a vida, até o ponto em que Jesus morre na cruz e quando ele ressuscita dentre os mortos, aí sim, a fé brota no coração de Tiago. E a partir desse momento ele é preparado para se tornar um líder da igreja, um pastor lá em Jerusalém, onde nós vemos em Atos uma outra postura. Não um Tiago não convertido, mas um Tiago servo de Deus. A gente pode se lembrar que o próprio Jesus falou, né, que o profeta ele muitas vezes não tem honra na sua própria casa, e é verdade. Ele não encontrou essa honra nem mesmo entre os seus irmãos, aqueles que o viram crescer. No entanto, esse Tiago, ele assumiu a liderança da igreja em Jerusalém, nós vemos isso em Atos 12, 17,
Ele falou com autoridade durante a Assembleia, durante o concílio, no capítulo 15, nós vemos isso no versículo 13, e ele foi reconhecido como líder da igreja. O próprio apóstolo Paulo o reconhece no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 19, e também no capítulo 2. A carta de Tiago, essa carta que ele escreve às 12 tribos da dispersão, portanto, é uma carta direcionada a judeus. Judeus cristãos, judeus que entenderam que Jesus Cristo era de fato o Messias. Ele escreve essa carta com um aspecto muito prático. Talvez seja por isso que Tiago, o livro de Tiago, seja um livro tão esquecido no Novo Testamento. Esquecido por nós, é claro, né? Não por Deus, não pelo autor. Mas ele é esquecido porque, diferente das cartas do apóstolo Paulo, ou da Epístola aos Hebreus, ou até mesmo das epístolas de Pedro e de João, Tiago não traz muita teologia, muita doutrina, muita formulação doutrinária, como esses apóstolos traziam. O livro de Tiago é um livro extremamente prático. É um livro cotidiano, um livro do dia a dia, um livro que vai falar de uma fé prática. Aliás, esse é o título da nossa série, um chamado a uma fé prática, uma fé de segunda a segunda. É uma carta viva, é uma carta que vai desafiar a nossa fé para ser apenas não um sistema de crença, aquilo que eu creio filosoficamente, cognitivamente, aquilo que eu creio de maneira abstrata. Não, a fé no livro de Tiago é uma fé prática. É uma fé que anda, é uma fé que toca, é uma fé que deve ser vivida. E é por isso que lá no capítulo 2 ele falou que uma fé sem obras é morta. Porque para o entendimento desse apóstolo, a fé deveria ser vivida nos mínimos detalhes do dia a dia. No trato com o irmão, que é algo que ele vai falar muito. Como eu devo tratar um irmão em Cristo. Como eu devo tratar as diferenças. Como um pobre e um rico devem conviver no mesmo ambiente no corpo de Cristo. Como eu devo estender a minha mão para socorrer aqueles que necessitam, como as viúvas e os órfãos. Como eu devo estender as minhas mãos e lembrar em oração daquele que está encarcerado. Portanto, é uma carta que realmente não possui formulações doutrinárias como as cartas do apóstolo Paulo. No entanto, ela pega a doutrina e é como se ela desse vida a essa doutrina, não trazendo apenas proposições, mas colocando essas proposições nas nossas mãos, tirando da mente, trazendo para o coração e estendendo a todos os membros do nosso corpo. É por isso que essa fé do livro de Tiago, esse ensino do livro de Tiago possui, aí há uma variação, né, dessa estimativa, mas possui entre 44 e 54 imperativos, são ordens expressas e encontradas no livro. Faça isso. Viva assim, pratique aquilo, ou não faça isso, não pratique aquilo porque não está de acordo com a fé em Cristo Jesus. E olha que interessante, vários autores vão dizer que o livro de Tiago ele não possui uma influência escrita direta dos evangelhos. Às vezes é muito perceptível, por exemplo, as cartas de Paulo, vermos que ele cita passagens de Lucas ou de outros evangelhos. Tiago, ele não vai fazer essas citações, mas o ensino de Tiago, ele é encharcado dos ensinos de Jesus. É como alguém que foi exposto por muitos anos ao ensino de Jesus, às mensagens de Jesus, às conversas de Jesus que nós, em grande maioria, não temos acesso, mas ele teve como meio-irmão. A gente pode se lembrar de que a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela não volta vazia sem antes fazer aquilo que lhe apraz. E no tempo de Deus, aquela palavra que Jesus lançou, mesmo após a sua ressurreição, teve um grande efeito na vida desse meio-irmão de Jesus, de Tiago. Por exemplo, Mateus 5,7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. É o sermão do monte de Jesus. Tiago vai dizer em 2,13: a qualquer um que não tiver sido misericordioso será mostrado julgamento sem misericórdia.
Jesus disse também no Sermão do Monte: aquele, pois, que violar um desses mandamentos será considerado mínimo no reino dos céus. Tiago escreveu no seu livro: qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um único ponto, é culpado de quebrar toda a lei. E a gente pode também perceber outros paralelos desse livro. Portanto, o meu convite para você é de que você se aprofunde mais, né, nesse livro tão precioso, nesse que é um dos primeiros livros escritos do Novo Testamento, que é escrito a cristãos que estão sendo perseguidos, cristãos que estão sendo dispersos, cristãos que perderam as suas casas, que perderam os seus bens por amor a Cristo. A gente consegue, inclusive, localizar uma possível ocasião, né, uma possível data dessa carta, quando nós nos lembramos do martírio da igreja, o primeiro martírio da igreja, que foi o martírio de Estevão. Então é muito provável que esse martírio de Estevão, que depois desencadeou outras perseguições aos cristãos, e Tiago escreve pouco tempo depois dessas perseguições. Ou seja, ele está escrevendo a cristãos que estão sendo arrastados para os tribunais, que estão sendo difamados por acreditarem, por crerem no nome de Jesus, cristãos que estão sendo expulsos e perdendo as suas posses, cristãos que estão sendo mortos ao fio da espada. E é por isso que ele vai abrir a sua carta dizendo: irmãos, tem de grande alegria quando passarem por muitas provações. Essa é uma breve introdução à carta de Tiago, mas que possa te fazer ter um pouco mais de interesse por essa preciosa carta. Deus te abençoe.